Estamos aqui iniciando o checkpoint de Java. Meu nome é Bruno Ferreira. Meu nome é Gabriel Roberto Padilha. Meu nome é Jonathan Moreira. E a princípio aqui eu vou começar falando da estrutura de pacotes e classes do projeto. A gente tem duas classes aqui, a classe aluno e a classe main. A classe aluno, ela representa a entidade aluno com seus atributos, validações e métodos. E já a classe main é responsável pela execução do programa, né? Aqui em alunos, como a gente pode ver, tem os atributos. O que é um atributo? Atributos são variáveis que definem as propriedades de um objeto, armazenam os dados ou o estado de um objeto. Mais para baixo a gente tem os construtores. A gente tem um construtor padrão que está vazio, que é o construtor aqui aluno, e tem o construtor com parâmetros. Os construtores, o que são? Eles são variáveis que definem propriedade de um objeto e armazenam os dados ou o estado de um objeto. Agora sobre getters e setters. Getters permitem acessar os valores dos atributos, enquanto setters definem os valores, aplicando validações de regras de negócio. Impede que valores inválidos sejam atribuídos. Então, eles também emitem mensagens de erro se os dados estiverem fora da faixa permitida. Agora a gente tem as regras de negociação. As regras de negociação implementadas na classe aluno garantem apenas que o número da matrículas válidas seja aceito. Assim, da mesma forma como a data de nascimento. Aí a gente vai ter os métodos da classe, que são funções definidas dentro de uma classe que descrevem o comportamento dos objetos dentro daquela classe. Falando agora sobre a classe main a gente vai falar sobre a instanciação de objetos da classe aluno, que ela cria e configura os objetos em um único comando. Usa um construtor com validação embutida, que permite ao usuário inserir dados dinamicamente. Tem integração com o usuário e a criação dinâmica ocorre em tempo de execução. A gente tem dois construtores, que é o padrão e o com parâmetros. O padrão, a diferença entre eles é que o padrão permite criar um objeto sem definir os valores iniciais. É útil quando os atributos serão definidos posteriormente via setters. E os construtores com parâmetros recebem os valores de forma direta na criação dos objetos e dos métodos para aplicar as validações, assegurando a integridade dos dados. Mais para baixo aqui também a gente tem a saída formatada dos dados usando o string.format, que permite a exibição de dados dos alunos em uma janela pop-up e facilita a leitura e a apresentação das informações ao usuário. Aí a gente tem o tratamento de erros try catch, e ele procura o erro e indica para você. Aí a gente também tem o objeto da classe local dele, que cria um objeto da classe com data atual do sistema, e usando para calcular a idade dos alunos e método de calcularidade. Também temos comando que exibe informações dos objetos e formatação das mensagens. No caso, string.format, que permite formatar a string com quebra de linhas e inserir variáveis. E também temos o campaign.showMessageDialog, que seria exibir a mensagem final com os dados de todos os alunos em uma janela gráfica. Também temos a execução com valores válidos, ter a entrada do usuário, no caso, supõe que o usuário digite os valores que nós colocamos aí, seriam os corretos, e também teríamos o calcular a idade, que seria baseado no ano atual, no caso. Também teríamos a execução com valores inválidos, que seria o tratamento de erros e regras aplicadas. No caso, nós colocamos alguns exemplos também para, no final, mostrarmos no código. No fim, o resultado apareceria no console, caso digitado as mensagens inválidas, que o programa não encerra com erro fatal, apareceria no console. A janela final mostra os dados dos alunos, mas os atributos inválidos não são atribuídos. Vamos lá, agora a gente vai executar o programa aqui, do código. Vou fazer o vídeo aqui, executando o código. Vou executar ele aqui. A princípio aqui já aparece a mensagem, digite seu número de registro. Vou digitar o número de registro que está mais de 80 mil. Digite seu nome. Vou colocar o nome aqui. Ano de nascimento. Outro número de registro. 90 mil. Ano de nascimento. E aí ele apresenta aqui pra gente o aluno 3 e o aluno 4, que foi o que a gente digitou. O 1 e o 2 a gente já colocou no código, e aí ele aparece aqui direto. O 3 e o 4 foi o que a gente digitou. Agora eu vou fazer mais uma execução aqui, colocando fora da faixa. A gente vai colocar o número de registro menor que o permitido, o nome, o ano
outro número de registro menor que o permitido, nome, ano. E aí ele não dá nada aqui, dá como 0 e aqui ele informa, registro fora da faixa permitida. Você dá um OK aqui. E, por exemplo, se você colocar, executar de novo, e colocar algo fora, ele já dá formato incorreto. E aí ele nem executa o código.